Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu acho que esse vídeo ficou grande, porque hoje a gente vai cobrir dois temas muito importantes e muito legais para esse nosso debate, essa nossa conversa de hoje. Vamos lá? Vem comigo. Introversão, timidez, medo de errar. Vamos lá. O que é a introversão? Introversão vem de introvertere, que é um termo em latim, né? Que é de verter para dentro. Tudo bem? Então, a pessoa introvertida, ela tem uma vida mais voltada para o seu mundo interno. Consegue lidar bem com tarefas de estudo, tarefas intelectuais, é extremamente criativa, mas tem uma bateria social baixa. Eu acho que essa é a principal característica dos introvertidos. A nossa bateria social é baixa. Então, é como se as pessoas extrovertidas, elas buscam atenção, buscam interações sociais, elas recebem energia do ambiente, elas ficam energizadas. As pessoas introvertidas, parece que o mundo suga a energia delas. E é muito interessante porque quando a gente está, por exemplo, numa reunião com muitas pessoas, não importa que esteja tudo bem, ninguém falou nada, ninguém disse nada, não tem nada desagradável. Mas tem uma hora que você só quer ir embora e ficar quietinho com o seu livro. As pessoas introvertidas precisam de um tempo sozinhas e elas gostam de um tempo sozinhas. Elas se beneficiam muito de tarefas de relaxamento, meditação, oração. Às vezes o hobby dela é tocar um instrumento sozinho, muitas vezes, né? Não é que elas não gostem das pessoas, elas gostam. Só que isso pega energia. Então tem uma hora que ela tem que abastecer. É aquela pessoa que vai para uma festa e aí ela tá até gostando da festa, mas de repente ela tá lá num cantinho isolada, a festa toda rodando e ela lá no cantinho dela. Você com certeza conheceu alguém assim, né? Se é que você não é assim. A introversão não é um problema, é um traço de personalidade. E a gente precisa conseguir aprender a lidar com isso. Como tudo. Uma pessoa extrovertida também precisa aprender a lidar com isso. Senão ela se torna uma pessoa intrusiva, chata, desagradável, enfim, mal interpretada. Então, qualquer traço de personalidade, a gente precisa aprender a lidar com o que a gente é. A gente precisa se conhecer para lidar com o que a gente é. Tá bom? Timidez. Timidez também é um traço de personalidade, mas que traz um pouco mais de prejuízos. Muitos introvertidos têm muita facilidade de falar em público, tipo eu de novo. Falar em público não é problema. Ele vai lá levantar, se expor, dizer suas ideias, se expressar, não é problema. Mas, o tímido ele tem esse problema. O tímido, ele tem a impressão de que tá todo mundo olhando para ele, de que tá todo mundo reparando nele. E ele tem muito medo de errar. Porque tá todo mundo prestando atenção. E a hora que ele errar, vai todo mundo ver. E as pessoas não vão ser legais com eles. Então o tímido, ele... como é que eu vou falar pra vocês? O introvertido, ele realmente às vezes ele não quer. Mas o tímido, ele quer. Mas ele não consegue. É como se a pessoa fica presa dentro da própria cabeça. A palavra tímida vem de túmido, que é tipo inchado em latim também. E não é à toa, é como se a pessoa não conseguisse sair de dentro de si mesma. É como se ela ficasse presa, sabe? É muito triste, é muito chato, porque a pessoa tem vontade e ela não consegue. Eu quero lembrar uma história de quando eu fui para São Paulo, no encontro da UNICB, logo antes da pandemia, e eu fui com uma amigona minha cunhada, e ela é muito tímida. Ela é muito tímida mesmo. E aí o que aconteceu? A gente foi para lá e o ar-condicionado do nosso quarto estragou. Ele não desligava por nada nesse mundo. E eu fiquei lá, tentei desligar, tentei lidar com isso. E aí depois eu peguei e pedi para uma
alguma pessoa me ajudar a desligar e, enfim, tiveram que chamar alguém do hotel para desligar. Ok. A questão é, ela estava incomodada com o ar-condicionado muito antes de mim. Ela estava basicamente rezando para que, pelo amor de Deus, eu reclamasse do ar-condicionado. E a hora que eu reclamei, ela deu graças a Deus. Ela reclamou do ar-condicionado. Que bom! Ai, meu Deus, que bom, que bom, que bom. Mas ela não conseguiu falar que estava desesperada de frio pelo ar-condicionado. Nem pra mim, que sou tipo uma das melhores amigas dela. E aí quando eu fico perto dela, eu fico o tempo todo assim, tentando ler o que tá acontecendo. Porque eu sei que ela não consegue falar. Mesmo que aquilo magoe muito ela. E não é que ela queira chamar atenção. Não é que ela seja uma pessoa ruim ou... Não, ela não consegue. Então algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer algumas coisas. Tem pessoas que têm traço introvertido, mas elas falam, e falam até demais. E se for preciso falar alguma coisa para elas, elas falam. O tímido não. Ele tem dificuldade de lidar com muitas pessoas, e é como se ele tivesse o tempo todo um juiz interno. Não, mentira. Ele tem um promotor, um juiz, um júri e um carrasco. Ele é indiciado, julgado, condenado, sentenciado e condenado várias vezes por dia. É como se ele tivesse um tribunal da internet só para ele. Ele é o seu próprio tribunal de microcausas da internet particular e fica lá se sabotando, se sofrendo muito. É triste. Sério, gente, tímido é um negócio... É triste. Algumas pessoas pensam que o tímido é orgulhoso. Então eles acham que todo mundo está olhando para eles, todo mundo está pensando nele, todo mundo quer ver com eles. Não. Na maioria dos casos, por trás da timidez, existem questões culturais. Muitas vezes a gente tem uma educação mais repressora, histórico de bullying e uma autoestima devastada e, portanto, uma autoconfiança baixa. É raro não ter algum desses traços. Embora a timidez seja um traço de personalidade, não seja um transtorno, tanto quanto a introversão em si mesma não é um transtorno, ela pode transtornar a vida da gente e pode até dar origem a outras coisas. E como é que a gente vence a timidez? Bom, muita gente diz coragem líquida, para você beber e aí você se solta e você não fica tímido. Mas aí você vai precisar beber sempre que precisar fazer alguma coisa? Tipo, não, um caminho para o alcoolismo. Né? Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é a gente entender de onde vem a timidez. Né? Quando a gente está na clínica, a gente vai investigando o que acontece, o que a pessoa pensa, como é que isso começa, como é que isso termina, e se fosse tal jeito, como é que você se sentiria, se fosse tal outro, como é que você se sentiria. Vai trabalhando, vai entendendo, vai puxando até entender a origem. Normalmente a timidez vem de algum lugar. É um resíduo que vem de alguma coisa que aconteceu, conservas culturais que a pessoa absorveu, que fizeram ela pensar desse jeito. E aí a gente vai trabalhar a autoestima. Uma forma legal de trabalhar a timidez é a gente ser inserido em grupos pequenos, grupos confiáveis, grupos em que a gente se sinta confortável. E quando a gente expressar a timidez, as pessoas não ficarem ridicularizando a gente, empurrando a gente. Não, vai sim, deixa de ser besta, vai sim. Sabe? Mas tratar de forma discreta, de forma amigável e deixar claro que, olha, se você quiser fazer isso, você vai ser bem-vindo. Eu acho que você pode tentar. Mas sem ser forçado, sem ser assim imposto. Entre os garotos, é mais comum entre os garotos, olha só. Eles falam muito de timidez para conseguir chegar numa menina, né? Eles não têm. E é muita maldade, porque os mesmos introvertidos, eles às vezes nadam de braçada nisso e o cara fica lá olhando a menina, não sabe como chegar, não sabe o que fazer. E assim, e algumas meninas já acham caras tímidos fofíssimos. Eu pessoalmente acho. Tanto que meu companheiro era tímido quando eu conheci, hoje não é mais não. Mas aí o que acontece? Como é que eu vou colocar isso pra gente pensar? Eu acho que quando a gente vai naturalizando a timidez, sabe? Como um traço, como uma coisa que você pode superar, fortalecendo a autoestima, demonstrando interesse pelas coisas, pelos hobbies das pessoas, né? Oferecendo um relacionamento saudável. Nesse, como outros casos, a pessoa vai construindo novas matrizes. A gente vai aprendendo
a se conhecer e a se trabalhar de uma forma diferente. A gente vai superando as coisas, vai aprendendo a lidar. O que eu queria dizer é que ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Toda a nossa personalidade, de todos nós, tem arestas. A gente se conhece, se respeita e vai trabalhando. Não caiam na ilusão de que determinado grupo de pessoas não tem problemas e já superou tudo. Não existe. Isso é uma falácia. É uma mentira. A gente vai aprendendo, como disse o poeta, as dores e as delícias de ser o que somos. A gente vai se trabalhando e a gente vai, aos poucos, elegendo outras pessoas para nos ajudarem nessa jornada. E é aqui que as pessoas com deficiência visual têm uma desvantagem. Quando a gente olha para a população das pessoas com deficiência visual, muitas vezes a gente tem uma socialização deficitária. Muitas vezes aquela pessoa com deficiência visual, quando foi para uma escola, sentia esse ambiente hostil. Por problemas na inclusão, por não conseguir enxergar o quadro, por bullying, ser ignorada pelos professores, né? Muitos de nós também, as nossas famílias, mesmo com as suas melhores intenções, a gente saía pouco de casa. Era como se a gente, na infância, não pudesse ser totalmente criança porque é cego. Na adolescência não pudesse ser um adolescente de fato porque é cego. Na idade adulta, bom, vocês já entenderam. E aí o que acontece com a gente? A gente tem déficits de desenvolvimento pessoal derivados da baixa socialização. São aquelas pessoas que não enfrentam desafios sociais, porque elas convivem com poucas pessoas mesmo. Muitas pessoas que não enxergam convivem com poucas pessoas. Elas têm uma rede de conhecidos muito estreitinha, muito pequenininha. E aí, quando ela vai para um ambiente diferente, ela meio que não tem repertório social mesmo para poder lidar com isso. E aí a gente tem a timidez. Timidez, que se traduz em medo de errar, né? Dificuldade de interagir com os outros. E frustração. Quando a gente tem um introvertido, ele muitas vezes não é frustrado, não. Ah, eu tô cansada, eu vou sair. Sabe? Ah, eu tô fazendo isso aqui, eu vejo depois, né? Ah, não, eu vou para festas menores, né? Quando eu tô numa festa, para mim 20 pessoas é multidão. Muitas pessoas cegas têm dificuldade com festa porque é um ambiente com barulho, e daí elas não conseguem conhecer todo mundo que tá lá, e daí a música alta elas não conseguem interagir, e, elas vão fazer construir suas estratégias, que muitas vezes é simplesmente não ir para as festas mesmo, é um fato. Mas a timidez causa muito sofrimento. Um sofrimento que nem sempre está associado à introversão. Porque você quer fazer, mas você não consegue. Na introversão você não quer fazer. Olha, desculpa, eu não quero ficar dançando até 2 horas da manhã. Pra mim, se eu ficar dançando das 10 até a meia-noite já tá bom. Aí eu volto pra casa e eu não vou ficar até as 4 da manhã. Pra mim não faz sentido, 2 horas pra mim é suficiente. Porque depois fica chato. Eu quero voltar pra casa, eu quero ir embora. Então, é essa a diferença, né? Vejam, por favor, que tanto a timidez quanto a introversão são um traço de personalidade. A gente tem outros traços. A personalidade de uma pessoa não é somente um traço, não é somente um tipo, não é somente uma forma de ser. E qualquer traço que a gente tenha pode e deve ser trabalhado. Uma dica genérica, mas que funciona muito, é o seguinte: busque se conhecer, reflita sobre o que você está sentindo. Tente encontrar a raiz dos seus sentimentos. Espera, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou chateado? Por que eu não gosto disso? Por que isso? Vai fazendo assim. Não de se bater, de se açoitar moralmente. Ah, eu sou imprestável, sou boa. Não. Para entender mesmo, para lá. Por quê?
que eu fiquei com tanta vergonha de falar com ela? Porque eu fiquei desesperada, querendo dar minha opinião, mas eu não consegui. Por que eu não consegui? Eu fiquei achando que todo mundo olhava pra mim. E aí? E vai puxando, vai se entendendo. É genérico, mas ajuda nisso e em várias coisas. Não se deteste por não ser quem você é, por ser quem você é. Palavras de uma pessoa que passou muitas décadas se detestando por coisas que hoje eu vejo que não tinham a menor relevância. Um dos grandes remorsos da minha vida é o tempo e a energia que eu passei me detestando. Não precisava. Às vezes eu só queria encontrar a menina que eu fui falar pra ela: poxa, filha, não precisa. Não precisa ser assim, querida. A gente vai aprendendo, sabe, com o tempo, a tratar o mundo e a gente mesmo com mais leveza. Não é leviandade, não é permissividade. É leveza e uma certa ternura, sabe? A gente merece. E quando a gente faz isso com a gente mais facilmente consegue estender para os outros essa cortesia. Antes eu ficava bem irritada com as pessoas tímidas. Por que fulano não fala? Por que fulano não vai? Ah, muito acomodado. Ah, muito preguiçoso. Ah, não sei o que lá. Enquanto eu ficava irritada com as pessoas por causa disso, eu própria me irritava e me espancava por mil coisas. Hoje eu só tento entender por que eu sou de outro jeito. E vou procurando outra forma de ser eu. Sem me agredir. Mas também sem passar pano pra mim mesma, né? E é gostoso. Queria dizer pra vocês que é gostoso. Não precisa ter medo de errar. Eu vou errar. E acho que você também. E todo mundo já viu uma pessoa errando. Todo mundo já viu alguém caindo. Errar não é privilégio de ninguém. Aprender a acertar é que são elas. Cair, todo mundo cai. Metafórica e literalmente. Mas levantar-se, opa, é um exercício de elegância. Eu lembro que tinha uma fase que eu passava por tanto capacitismo, que eu achava que todo mundo já ia olhar pra mim. E eu acho que as pessoas olhavam mesmo, porque, bom, é isso. E aí, foi muito legal, porque a minha estratégia foi, eu tinha um cabelo bem grande, eu acho que não tem uma foto minha desse tempo, eu acho. Meu cabelo era abaixo da cintura, perto do bumbum mesmo, sabe? E ele era liso, eu fazia escova, então era aquele cabelo que às vezes eu tava na rua e as pessoas, nossa, que cabelo lindo. Tinha gente até que pedia pra tocar no meu cabelo. Eu posso tocar no seu cabelo? Hoje eu não tenho mais esse cabelo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma mecha rosa, coloquei uma mecha azul, bem claro, e uma mecha roxa. Pensei, olha, já que vai todo mundo olhar pra mim, que eles possam apreciar o espetáculo. Se eles vão olhar pra mim, então é isso aí. Que eles tenham realmente o que ver. Eu comecei a pensar assim, sabe? Se as pessoas vão olhar pra mim, vão reparar em mim, então eu vou me arrumar. Então eu vou ficar bem bonita. Então eu vou deixar claro que aqui tem alguém. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Não tenho mais meu cabelo com 40 mechas. Mas eu confesso que eu tenho vontade de voltar minha mecha rosa, porque eu achava muito chavosa. Mas aí, eu não tenho mais, sabe, essa necessidade de mostrar pro mundo que eu sou isso ou aquilo, né? Pra eles não pensarem que eu sou aquilo e aquilo outro. Não tem mais essa necessidade. Essa parte pra mim passou. Mas eu acho que o tempo que eu fiz isso
eu comecei a me curar. Porque eu aprendi que eu tinha escolha. O problema da timidez é que a gente sente que a gente não tem escolha. Todo mundo vai olhar pra mim, todo mundo vai implicar, todo mundo vai ver quando eu errar, porque eu vou errar, claro. Então, acho que eu não vou, acho que eu não faço. Por isso aquela coisa do inchado, né? E aí quando a gente começa a ter movimento de escolha, tipo, já que as pessoas vão olhar, eu vou dar uma coisa pra elas verem, né? É a gente começando a se colocar, assumir o controle possível da situação. Até que a gente deixa de precisar de tanto malabarismo para se sentir no controle da própria história. Hoje eu sou muito grata ao meu cabelão azul, rosa e roxo. Eu acho que era muito legal quando eu tinha esse cabelo. Mas eu não preciso mais de tanto esforço e tanto corante para mostrar que ali tem alguém. Mas que foi bom, foi. Um abração, gente. E aí, vocês que estão no grupo, conta pra gente. Você é tímido? É introvertido? É extrovertida? O que você faz quando você erra? 1h21 da manhã. Uau! O leitor de tela me denunciou. Parar botão.